Bom dia, graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Estamos aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista em Brás Cubas, com a classe das Mulheres Adoradoras. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, irmão ou visitante que esteja acompanhando esta aula. Nós estamos quase concluindo o estudo do livro de Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos. E hoje vamos estudar um momento, acredito que um dos momentos mais difíceis que Jesus passou enquanto esteve aqui neste mundo. O momento em que ele orou a Deus no Getsêmani. Então, hoje nós vamos rever este episódio da vida de Jesus, tão essencial para a nossa salvação hoje, para o que nós somos hoje. Porque se Jesus não fosse até o fim, naquele momento em que ele clamou ao Pai, se ele não fosse até o fim, nós não teríamos a salvação em Deus, não seríamos justificados, não teríamos a ira de Deus desviada de nós. Então, foi um momento extremamente essencial para que nós estivéssemos aqui hoje e tivéssemos essa oportunidade e este privilégio de sermos salvos em Deus. Então, este é o nosso penúltimo estudo. No próximo domingo concluiremos o estudo do livro de Marcos. Mas, em agosto, nós começaremos então com o livro de Lucas. Agosto, setembro e outubro. Durante esses 3 meses vamos estudar Lucas. Espero você para continuarmos essa jornada pelos evangelhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra e não são apenas palavras escritas, uma história contada, uma narrativa bonita ou emocionante. Nós sabemos que não é somente isso. Sabemos que é a vida de Jesus entregue por nós, é o sacrifício, é o amor do Senhor demonstrado por nós, é o plano de Deus para nos salvar. Por isso nós nos alegramos e também pedimos perdão por tantas vezes em que nós não valorizamos o sacrifício de Cristo, a entrega de Jesus na cruz por nós, dando a si mesmo como uma forma para que fosse cumprida a justiça de Deus. Ó Pai, nos perdoa, me perdoa, e que essa palavra alcance o nosso coração e a nossa vida diária, nas nossas escolhas, que sejamos praticantes da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, e ajuda-nos a propagarmos esta palavra, que o Senhor diz que assim nós devemos fazer, e lembrar do Senhor e louvar ao Senhor até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, lembrarmos de tudo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Alcança, Deus, também a cada uma que nesse momento também está passando por uma aflição, por um momento de dor, de luto, de perda, de separação, enfim, algo que esteja doendo no coração, na alma. Alcança, Senhor, esta pessoa nessa hora com a Tua bênção, com Teu consolo, com Teu refrigério, Pai. Em nome de Jesus eu te peço e dou graças a Ti por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor, porque é só pelo Senhor e é através do Senhor. Não há como conhecermos ao Senhor, a Tua palavra, se não for o Senhor mesmo se revelando para nós. Por isso, ó Deus, faça isso mais uma vez hoje, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Marcos, se assim for possível, no capítulo 14.
E hoje nós vamos lendo versículo por versículo, começando no 32 e indo até o 42. Este momento da vida de Jesus também está narrado nos livros de Mateus e de Lucas. Em Mateus, no capítulo 26, dos versículos 36 ao 46, e em Lucas, no capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Então é sempre bom ler também os dois, né, para a gente ler todas as versões, né, dos autores, para a gente ter uma maior e melhor compreensão. Hoje nós vamos fazer acompanhamento aqui pelo livro de Marcos, mas você pode ler também depois esse momento nesses outros livros também. Bom, então nós vamos começar aqui no 32. E o texto diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Muito bem, já era comum Jesus orar nesse lugar, como nós vemos no outro texto, se eu não me engano, de Lucas, que fala que Jesus ele já tinha por hábito orar ali no Getsêmani, que a palavra Getsêmani tem muito a ver com o que acontecia no local. Significa prensa de azeite, né? Ou seja, era um local de esmagamento para conseguir o suco da fruta, né? Ali o azeite. E era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, que hoje é conhecida como Israel. Então, Jesus estava ali e realmente fazendo jus ao nome daquele lugar, né? Que era uma prensa de azeite. Então, para sair o suco do fruto, era necessário que ele fosse esmagado. E aqui Jesus está literalmente sendo entregue, sendo esmagado, a sua vida está sendo entregue em nosso favor. E aqui ele diz: sentem-se aqui enquanto vou orar. Então Jesus estava se dirigindo para orar, como era costume ele fazer. E naquele momento ele pediu então para os seus discípulos ficarem ali, que ele estaria indo. Versículo 33. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Então Jesus pediu para os demais discípulos ficarem e ele levou consigo esses três, não é mesmo? Pedro, Tiago e João. Então naquele momento Jesus escolheu aqueles 3 discípulos para estarem junto dele, não foi com todos. Em alguns momentos Jesus estava com uma grande multidão, em alguns momentos Jesus estava com os seus 12 discípulos. Aqui, para esse momento, Jesus chamou 3 dos seus discípulos para estarem com ele. Versículo 34, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então Jesus fez esse alerta, esse pedido aos discípulos, né, para que eles estivessem vigiando. E Jesus, ele também compreende o que está acontecendo com ele e compartilha com aqueles discípulos. Ele não decidiu não passar por aquele momento sozinho, escolheu alguns dos seus discípulos para estarem junto e pediu para que eles estivessem vigiando, estivessem orando também. E ele compartilhou da sua dor, daquele momento, ele expôs para os discípulos o que estava acontecendo, né? A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Era algo muito profundo, que por mais tristezas, aflições que possamos passar, não se compara à tristeza de Jesus naquele momento, essa tristeza mortal. Versículos 35 e 36. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava
para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então aqui Jesus ora a primeira vez, fazendo essa súplica a Deus, em que ele se prostra, ele se coloca diante de Deus em oração, pedindo, se fosse possível, fosse afastada aquela hora. Se houvesse uma outra maneira de Deus cumprir o seu propósito, sem que ele tivesse que passar por isso, que assim acontecesse. Mas Jesus, ele diz, e ele pede: afasta de mim este cálice, né? A Bíblia traz muitas vezes essa expressão cálice, que é um indicativo da ira de Deus. Então Jesus já sabia que chegaria esse momento em que toda a ira de Deus pelo pecado estaria sobre si. E a palavra de Deus diz que Jesus nunca pecou, mas naquele momento ele carregaria sobre si todos os nossos pecados. Então não era apenas uma dor física que ele suportaria, embora essa já fosse extremamente pesada, todo o processo físico da morte que Jesus passou, mas ele estava ali se referindo a algo espiritual. A palavra de Deus diz que em Isaías, que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Então, naquele momento, Jesus estaria sozinho, porque ele estaria com todos os nossos pecados, de antes, de depois, todos os nossos pecados, pecados de toda a humanidade sobre si. Então, nesse momento, ele estaria sozinho. Por isso, lá na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus, naquele momento, não poderia estar junto dele, porque ele estaria carregando todos os nossos pecados. Então, Jesus, já sabendo disso, desse momento tão difícil que aconteceria, dessa separação entre ele e Deus, ele clama para que, se fosse possível, Deus afastasse dele. Então, nos versículos 37 e 38, ele volta e olha o que acontece. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui Jesus chama a atenção dos seus discípulos, daqueles que estavam com ele o tempo todo, estiveram o tempo todo, mas naquele momento crucial, eles não suportaram aquele momento e fraquejaram. E interessante, Jesus se dirigir a Pedro, e eu lendo, né, o texto bíblico antes também, talvez seja porque Pedro precipitadamente antes, né, havia declarado no versículo 29, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Quantas vezes nós não somos precipitados com as nossas palavras, né, sem nos darmos conta do peso e do que significa, né, seguir a Cristo. Jesus também diz, olha, antes de construírem, né, é importante que calcule bem para ver se vai dar conta da obra ser terminada. Se referindo a nós quando desejamos seguir a Cristo, devemos saber que as lutas, as aflições, as provações e as tentações virão. Então, nós estamos prontos para isso? Então, Jesus aqui chama a atenção de Pedro. Olha, você não disse que não me abandonaria? E você não conseguiu ficar nem uma hora aqui orando por mim. Vigiem, orem, né, para não cair em tentação, porque o Espírito, ele está pronto. Ele entende as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele fala, se conecta ao nosso espírito, mas nós
a nossa carne não está pronta para absorver as verdades de Deus. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos por isso. E quantas vezes nós também, precipitadamente, não nos dispomos a fazer tantas coisas e depois não conseguimos cumprir com aquilo que prometemos. A palavra do Senhor diz que então é melhor nem se comprometer, nem prometer se não vai dar conta de cumprir com aquilo. Versículo 39, mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Então Jesus ora pela segunda vez ali com as mesmas palavras, né? No sentido de perseverando naquele pedido, naquela súplica. Versículo 40 ao 40, versículos 40 ao 42. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então, novamente, os discípulos estavam dormindo. E no texto de Lucas, vamos ver, em Lucas no capítulo 22, há um detalhe também interessante. No versículo 43 diz assim: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Então Jesus foi ali também fortalecido por essa presença desse anjo que ali o ajudava, que o consolava, para que ele pudesse enfrentar este momento tão difícil. E por fim, Jesus, ele aceita e ele se submete à vontade do Pai. Vejam, ele roga por 3 vezes. O texto de Mateus, né, mostra isso claramente. Jesus ali por 3 vezes ele pede ao Pai para que se fosse possível, Jesus se submeteu, e mesmo na sua oração, ele colocou sempre a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E o que nós aprendemos com Jesus nesse momento tão difícil, nesse momento crucial? Que a oração é um recurso que liga o natural ao sobrenatural. Quando oramos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso e que pode agir sobrenaturalmente no nosso mundo natural. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18. A palavra de Deus diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, a palavra do Senhor aqui nos revelando a importância da oração, de nós orarmos no Espírito. O Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos muitas vezes como pedir, mas isso não significa que devemos deixar de orar. Não, devemos orar e o Espírito Santo do Senhor intercede diante do Pai. Em segundo, o que nós aprendemos com Jesus? Nós aprendemos a importância da unidade, de nós compartilharmos as nossas aflições com pessoas que possam também somar conosco na oração. Jesus ali chamou aqueles 3 discípulos para que estivessem mais próximos naquele momento. O texto da palavra de Deus em Mateus, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então a importância de nós orarmos junto com outras pessoas, de compartilharmos e orarmos por uma causa, por um pedido, por uma necessidade. E também Provérbios 18, 24, diz a palavra de Deus:
Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Existe amigo mais apegado que um irmão. Então há aqueles que são mais próximos, aqueles que podem nos socorrer num tempo de aflição e de angústia, com quem nós podemos contar. Mas eles podem falhar, como aconteceu aqui nesse momento com Jesus. Os 3 que ele escolheu para que estivessem ali naquele momento com ele falharam. Mas há alguém que não falha, é o nosso Deus. E lá no texto de Lucas, como nós lemos, Deus mandou um refrigério. Há lutas, há aflições, mas sempre há um refrigério do Senhor. Há sempre um momento em que a luta termina, em que a vitória nos alcança, em que há um acalento do Senhor sobre a nossa dor, sobre a nossa aflição. Deus está sempre presente. Os amigos podem falhar, os parceiros podem falhar, podem não estar presentes no momento de dificuldade, mas o Senhor sempre está. E em terceiro lugar, Jesus, ele praticou aquilo que ele ensinou. Ele praticou o que ele ensinou. Naquele momento, Jesus praticou aquela oração ensinada lá em Mateus, no capítulo 6. Quando os discípulos perguntaram, Jesus nos ensina como nós devemos orar. E ele então ensinou aquela oração, e que no final dizendo, contudo, seja feita a tua vontade. Então Jesus, ele colocou esta oração em prática, mesmo nesse momento mais difícil. Ele pediu então a Deus que fosse feita a vontade dele, acima da sua própria vontade. Ele aceitou a vontade de Deus, ele se submeteu a ela. Como está em Romanos, no capítulo 8, Romanos 8, do 26 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito sabe como orar, de acordo com a vontade de Deus, e ele intercede por nós. Então hoje nós aprendemos com Jesus e aprendemos também que da mesma maneira que Jesus clamou para que aquele momento, se possível, passasse, aquele momento em que ele carregaria sobre si todos os pecados e isso afastaria de Deus, que da mesma forma nós também tenhamos esse sentimento em nós, de que os nossos pecados nos separam de Deus. E isso deve nos fazer temer a Deus e fugir do pecado, fugir daquilo que pode nos separar do Senhor. Como diz em Isaías, os nossos pecados fazem separação. E isso seja tão profundo a ponto de nós não queremos essa vida de pecado. John Piper diz assim: Jesus veio ao mundo e absorveu a ira de Deus para que eu não precise carregá-la. E ele providenciou uma justiça que eu não tenho em mim mesmo. Nós não poderíamos nos salvar a nós mesmos. Apenas Deus pôde cumprir em Jesus a justiça dele. Amor e justiça, caminhando juntos em equilíbrio. E assim nós podemos então receber do Senhor a salvação. Que esse estudo, assim como me fez e me faz refletir, também aconteça na sua vida. Que possamos refletir
sobre o que Jesus fez e sobre o peso que os nossos pecados têm, mas que hoje nós temos a justificação em Deus. E por isso, pela fé, com arrependimento, possamos alcançar do Senhor misericórdia nesse tempo oportuno. Deus te abençoe. Um bom domingo. Que o Senhor seja contigo, te fortalecendo, caso você também esteja passando por uma grande aflição, por um problema, por uma necessidade que tem te trazido pesar, dor, angústia, tristeza na alma. Saiba que o Senhor é contigo, assim como Ele foi com Jesus naquele momento. Ele pode te ajudar, te fazer passar por esse momento, triunfando como foi com Cristo, que foi até a morte de cruz, mas Ele foi vitorioso. Deus te abençoe.